Olá, meus amores. Então, como eu tinha prometido, o módulo 10 eu vou resolver os últimos exercícios. O caderno mais do módulo 10 eu vou resolver os últimos exercícios por vídeo. É claro que se vocês fizeram algum ou tiveram com dúvida, podem falar comigo. Só antes, tem um dos exercícios lá atrás que fala sobre... nós estamos aqui na página 19. Tem um exercício lá atrás que fala sobre mutação sem sentido, tá? Só cuida. Mutação sem sentido é diferente da silenciosa. A silenciosa, mesmo que você altere o ácido nucleico, ela não causa nenhuma diferença na proteína. Veja, ela não causa barulho, ela não causa alteração. A mutação sem sentido, por sua vez, ela para a produção da proteína. Então, ela não faz sentido, tá? Bom, vamos lá. Aqui tá falando da virulência do bacilo anthracis, né? Que é o causador do anthrax, que está associada diretamente à toxina e à cápsula bacteriana. Os genes, digamos assim. Então, aqui, a linhagem 1 tem a experiência da cápsula ser expressa e da toxina ser expressa. Aqui, só a toxina ser expressa. Aqui, só a cápsula ser expressa. E aqui, nenhuma das duas serem expressas. E aí pergunta, a primeira pergunta, né, a utilidade dos plasmídeos. Então, ele vai se reproduzir, independente do tipo de cromossomo que foi colocado, e vai se reproduzir rápido, porque é assexuada. E aqui pergunta qual que seria a melhor linhagem para fazer uma vacina. Veja, para fazer uma vacina eu tenho que ter um antígeno, né? E a cápsula, ela diminui, a ausência da cápsula diminui a virulência. Por quê? Porque a cápsula aumenta a resistência desse micro-organismo. Então, a melhor linhagem seria esta, que tem a toxina, então eu consigo tirar o antígeno desse gene, e não tem a cápsula, então eu consigo diminuir a resistência dessa linhagem, certo? Vamos lá, aqui. Pela manipulação genética, machos dos Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, criados em laboratório, receberam um gene modificado que produz uma proteína que mata a prole. Não vai gerar prole. Então, com o emprego dessa técnica, o número de casos de dengue na população humana deverá diminuir, pois os machos modificados possuem genes que impedem a infecção dos mosquitos? Não está falando isso. Os machos modificados não conseguirão fecundar as fêmeas? Não está falando isso. Está falando que eles vão fecundar, mas não vão gerar prole, né? Então, não vai ter crescimento com as gerações, porque não vai gerar prole. Então, letra C. Aí, nós temos aqui... Bom, eu acho que é esse aqui. Vamos fazer os dois. A contaminação pelo vírus Ebola atinge seres humanos e outros mamíferos e é adquirida pelo contato com o sangue ou outros fluidos biológicos. E daí, um dos tratamentos. Um vírus da gripe comum, que tem 2 genes do vírus Ebola. Aí mostram que quando o adenovírus, que é o vírus comum, infecta as células, os genes Ebola produzem proteínas inofensivas. Então, veja, isso aqui é como se fosse uma terapia gênica, né? Então, você está colocando o antígeno. Se você coloca o antígeno, você vai ter a produção de anticorpos. Eu acho que devia ser esse aqui, porque esse aqui foi muito simples. A terapia gênica pode ser realizada por 2 tipos de procedimento, ex vivo e in vivo. No ex vivo, ex vivo, fora do organismo vivo. Então, você retira as células, coloca o transgênio e coloca novamente a célula. O in vivo, você está, colocando o gene no organismo diretamente. Só que acontece, essas células, quando são retiradas, diminuem a meia-vida. Então, você aumenta a rapidez de mortalidade dessa célula, por isso que não é tão eficaz. Aqui, plantas transgênicas, DNA recombinante. Tá. O arroz transgênico Golden Rice passará a manifestar a presença de beta-caroteno. Por quê? Se eu estou falando de transgênio, eu estou falando de RNA mensageiro, sintetizado a partir do DNA recombinante, será traduzido pelas células do vegetal. É o DNA que vai se tornar o RNA mensageiro, tá? Então, aqui o RNA transportador não tem nada a ver, só para a gente focar, porque esse aqui é o processo de tradução normal, porém com um DNA novo. Aqui. Sobre os produtos transgênicos. São alimentos geneticamente modificados
com alteração do código genético. Isso é correto, pois os organismos transgênicos possuem código genético alterado para serem mais produtivos? Correto, pois a alteração do código genético faz com que os organismos sintetizem novas proteínas? Correto, e por isso só são criados em laboratórios especializados que possuem tecnologia para modificar o código? Incorreto, pois tanto organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. Ou incorreto, pois o código genético é alterado apenas em algumas partes do genoma. Quando eu estou falando de código genético, eu estou falando de RNA mensageiro. Então, eu não estou alterando o código genético, eu estou alterando os genes, tá? Essa palavrinha é a palavrinha-chave para saber que está errado. Deixa eu achar uma próxima que eu marquei aqui para resolver com vocês. Aqui. Esse aqui é legal. Que tá, tem lá as amostras, os locos, né? Da mãe, do pai e do filho. Então, o locus é onde está o local. Então, eu tenho 7 locos aqui a serem estudados. Olha lá. A mãe tem o 12 e o 13, o pai tem o 9 e o 14, o filho tem o 13 da mãe e o 14 do pai. Tem o 35 da mãe e do pai não tem nenhum. Tem o 10 da mãe e o 10 do pai. 9 da mãe, 9 do pai, mas o filho tem o 7 só da mãe. 12 da mãe, 12 do pai. 15 da mãe, 15 do pai, 2 vezes, ainda por cima, ó. E 22 só da mãe. Então, o que eu posso afirmar? Apenas um indivíduo pela análise é homozigoto para o loco 6. Eu não posso afirmar nada disso. Até porque o pai também é, né? Os locos 2, 4 e 7 excluem a possibilidade de paternidade do suposto pai. Por quê? Porque eu só tenho locos da mãe. O filho é heterozigoto para a maioria dos locos analisados. Eu, de novo, não posso afirmar isso, né? Eu tenho 35, 10, o 15 e o 7. Então, o filho tem bastante locus homozigoto. A mãe referida não é mãe biológica. Puxa, lógico que é. Todos os locos estão falando. Os locus 1 e 3 excluem a possibilidade de paternidade do suposto pai. Os locus 1 e 3 negativo, ele tem, ó. Então, é a alternativa letra B.